Bom, senhores, vamos começar então a nossa live, sempre na hora exata, enfim, é um prazer imenso estar com vocês, então, aqui reunidos, mais uma live da Malta sobre BDRs agora, né? Toda live a gente fala sobre um tema interessante do mercado financeiro, né? A pauta derivou de vários pedidos, né? Um deles está aqui presente, Michael, aí, que sabe um pouquinho sobre o que são BDRs, né? A gente conta aí com a presença do professor José Guilherme, do Giancarlo também, que está aí, enfim, e a gente vai discutir um pouquinho o que é esse BDR. Bom dia, professor Guilherme, como vai? Tá sem som. Teu som tá desligado, teu som. Deixa eu ativar aqui. Teu microfone está desligado. É isso que eu estou vendo Agora aqui. sim, agora deu. Tudo bom? Tudo. Como Mas eu vai? E não aí? tô me, eu não tô me vendo ainda. A Tá me gente vendo a aí? gente está te vendo, sim. Ah, então tá bom. Tá mais magro, inclusive. Adiantei, professor. Tudo Tudo bom? bom? Professor Prazer José estar Guilherme, aqui. o que são BDRs assim? Ah, tá. Estamos começando do básico, então, né? Isso. Então, hoje em dia, eu já estou até pensando em outras questões, mas veja, basicamente, é um recibo. É uma espécie de representante de uma ação de uma empresa que está nos Estados Unidos. Então, por exemplo, né, você tem lá nos Estados Unidos a Pfizer, que tem as ações negociadas lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil você também pode comprar, ser sócio da Pfizer. Você pode comprar esse papel que representa a ação da Pfizer. Só que, digamos assim, a ação fica custodiada nos Estados Unidos e aqui no Brasil tem uma outra custódia desse recibo. Você está comprando o recibo, que tecnicamente tem uma correspondência um para um, portanto, ele tem um lastro, tá legal? Numa ação correspondente que está lá nos Estados Unidos, reservada para você, digamos assim. Ok. Então, isso é uma BDR, que é o contrário de uma ADR, que é quando nós temos uma empresa brasileira negociada aqui na Bolsa, mas que a gente pega e coloca esses certificados lá nos Estados Unidos, e aí pessoas compram as nossas ações aqui na Bolsa Americana. Tem da Gerdau, da Petrobras, da Vale do Rio Doce. Essas empresas são empresas que estão listadas aqui no Brasil, mas que têm suas ADRs lá nos Estados Unidos. Então, os americanos são sócios delas por meio das ADRs e nós somos sócios das empresas americanas por meio das BDRs, que são os recibos de lá. Mas não tem de todas as empresas, já para começar por aí, tá? Então, são algumas empresas. Então, a sigla BDR significa Brazilian Depositary Receipts. É isso? Recibo de depósito brasileiro aqui, né? Ok. Então, vamos lá, do ponto básico. Hoje é possível você investir no mercado mundial de duas formas, né? Um é via BDR e a outra forma seria qual? Abrir uma conta numa corretora lá? Sim, né? Tem várias maneiras de abrir essa conta para a corretora lá. Quando você é muito rico, você pode ter uma gama maior de corretoras, porque você abre uma conta no exterior e aí, a partir dessa conta no mercado americano, você faz uma conta numa corretora americana. Então, por exemplo, o próprio Banco do Brasil tem uma conta que você pode abrir lá nos Estados Unidos, chama BB Américas, né? Então, você pode ter uma conta no Banco do Brasil Américas, que é uma conta lá nos Estados Unidos, tem um cartãozinho para você usar nos ATMs deles lá, né? Que vão tirar dinheiro, aquelas máquinas de tirar dinheiro, ou usar como uma movimentação de conta normal. Só que porque esse é um outro banco, é um banco do banco
Banco do Brasil nos Estados Unidos, mas que você consegue abrir aqui, visitando uma agência da Caixa, uma agência do Banco do Brasil aqui, você consegue. O fato é que é caro manter essa conta nos Estados Unidos, tá? Então, a maneira de ficar mais barato é se você fizer um depósito em renda fixa lá, que no banco, e aí eles te dão umas isenções de taxas, que eu acho que são US$ 10.000, o depósito mínimo, não estou muito bem certo agora, mas se você tiver isso investido em renda fixa lá no Banco do Brasil, você consegue então abrir uma conta corrente no Banco do Brasil Américas e ter uma movimentação lá nos Estados Unidos tranquilamente, tá? Assim como outros bancos. Agora, por exemplo, nós estamos, né? Saiu até na Bloomberg aí, né? Que nós somos um país de leprosos, de acordo com os nossos vizinhos. Então, nós não podemos sair do Brasil atualmente. Se nós pudéssemos sair do Brasil, eu digo para vocês o seguinte: chegando em Miami como turista, você consegue abrir conta em vários bancos americanos lá, só com o passaporte, então sem essa frescura toda, e alguns com taxas bem baratas. Só que isso só vale em Miami, porque Miami é tipo uma extensão da América Latina, e aí eles têm um monte de facilitações, talvez falem até português com vocês, na hora de abrir essas contas, tá? Vocês podem pesquisar, vocês encontram lá, acho que é o Merrill, vários bancos que estão Brazilian Friendly ali. Então, você chega em Miami, você consegue. Não vai ser o mesmo tratamento em Nova York. O cara vai te perguntar endereço, etc, etc, etc e tal. Mas em Miami você consegue abrir uma conta também, só numa simples viagem. Entra no banco com o seu passaporte e sai de lá com uma conta corrente americana. Inclusive eu coloquei no chat para o pessoal, uma corretora, ela é bem friendly para brasileiro, que é a Avenue, né? E é a clear dos brasileiros nos Estados Unidos. Então, para quem quiser abrir uma conta nos Estados Unidos e investir diretamente nas ações, né, da Nasdaq ou da Dow Jones, pode abrir uma conta aí nessa corretora, paga, né? Acho que tem uma isenção para R$30 mil, ainda tem que ver isso, mas tem alguns benefícios assim, e sem contar que você vai ter uma conta corrente no país desenvolvido. De repente, se tiver algum crash por aqui, enfim, você já está pelo menos um pouco salvo, né? Ontem eu recebi uma demanda do André, que você conhece, foi teu aluno, e ele está querendo investir lá fora, né? Mas como pessoa física mesmo. Então, aí eu falei para ele que você poderia dar algumas sugestões, enfim, mas essa conta aí dessa Avenue é a mais indicada, assim, para quem não tem muitos recursos, não é milionário, enfim, e para quem quer ter uma conta em dólar lá nos Estados Unidos, né? Bom, então voltando aos BDRs, né? Os BDRs, então, são tipo fundos, né, administrados aqui no Brasil. Nós temos dois tipos, né, de BDRs, né, que são os patrocinados e os não patrocinados. Os patrocinados são aqueles que estão ligados diretamente às empresas de fora, né? Uma coisa que eu estava discutindo numa aula era o seguinte: qual que é a empresa mais lucrativa da América Latina, né? Aí todo mundo pensa, é a Petrobras, é a Vale do Rio Doce. Não é não. A empresa mais valorizada na Bolsa, né, na América Latina é o Mercado Livre. E o Mercado Livre, né, eu falei livre, né? Por quê? Porque o Mercado Livre é argentino. É impressionante, né? Como a empresa argentina, olhando hoje o estado das contas da Argentina, né, pode ser mais valiosa, né, que a própria Petrobras, a Vale, enfim. Claro que isso é valor de mercado, né? Não estamos discutindo aqui capital social. Mas em relação a essa perspectiva, hoje, por exemplo, é possível se investir no Mercado Livre, no Alibaba, na Amazon, no Spotify, né? A gente estava brincando, né? Você escolheria entre Magazine Luiza ou Amazon, professor Guilherme? Qual papel você escolheria? Os dois são caros, né? Comparando assim os múltiplos deles, mas a Amazon, sim. Então, a Amazon pode ser comprada via Mercado Livre.
Quais são os prós e contras de investir em BDR, professor? Olha, assim, na realidade, nesse primeiro momento, por mais que a pessoa consiga uma corretora friendly, tá? Não é tão barato você investir em BDR quanto entrar aqui numa dessas corretoras de taxas frias aqui do Brasil e comprar ações brasileiras. Tem essas taxinhas, no próprio sistema de desconto de proventos, você tem custos. Eu diria assim, se você investisse diretamente em ações americanas, tá, seria melhor, na minha opinião, do que comparando com o BDR. Mas, quando você está começando, eu acho que é um bom caminho de exposição. Porque o que você está buscando? Você está buscando diversificação de mercados. Então, ao comprar uma BDR, você está se expondo ao mercado americano e ao dólar. Essas duas coisas influenciam no preço desse seu investimento. Então, você está comprando um pouco de dólar, digamos assim, quando você compra a BDR, e isso é bom, né, porque é uma diversificação. E você está comprando uma empresa americana que está sujeita ao mercado americano e ao mercado mundial, porque elas são mais globalizadas. Então, deixa eu entender, se o dólar aumentar, o papel do BDR também aumenta? Sim. Ah, legal. Então, aí, essa questão é importante. Então, você já está diversificando. Mas seria muito melhor se você diversificasse nos Estados Unidos, tá? Quer dizer, investir diretamente na Pfizer, na Microsoft, lá, seria melhor do que aqui. Mas você, sendo um bagrinho começando, não vai ser tão fácil assim. Porque vai sair mais caro, mais confuso, né, esse primeiro momento. Então, eu diria que é o primeiro passo da diversificação de mercados é você entrar na BDR. Então, qual é a vantagem? Vantagem, diversificação. Vantagem, facilidade, porque você só digita um código aqui, ó. Por exemplo, quer comprar a ação da Pfizer, PFIZ34. A empresa que está vendendo aí vacinas para o Brasil. Casualmente, hoje está caindo, 0,72% aqui. Né? Quem investir num fundo de investimentos, que não é exatamente uma BDR, mas é uma ETF da China. Então tem aqui, ó, XINA11. Pode ir lá e pode investir, também está caindo. Agora você vê assim, Microsoft está subindo hoje. Quem investir na Microsoft, MSFT34, vai lá e compra uma ação da Microsoft. Quem investir no Alibaba, já que você falou de Mercado Livre aí, né? Baba 34. Então, Facebook, quem investir no Facebook, FBOK 34. E aí você compra, por exemplo, de unidade, tá? Então, eu aqui estou olhando aqui do Alibaba, que eu estou ainda meio desconfiado, eu tenho 20 unidades só. O preço aqui está dizendo que está cotado aqui R$ 910, porque a cotação está R$ 45. Só que desde quando eu comprei até hoje, ela caiu 9%. Então, essas 20 ações caíram. Por outro lado, aqui o Facebook está com 3,48 de alta. Então, estou ganhando dinheiro no Facebook, ganhando dinheiro na Pfizer, embora tenha caído hoje, está me dando 8% de lucro na Pfizer. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos comprar uma BDR para os amigos aqui? Vamos fazer compra ao vivo, né? Johnson & Johnson. Tá bom. Então, vamos lá, olha só. Vamos comprar ao vivo uma BDR. Então, para comprar uma BDR, pessoal, vocês têm que ter uma conta numa corretora. De preferência, como o Guilherme falou, uma corretora que não cobre taxa de corretagem, né? Então, uma delas pode ser a Clear, pode ser a Rico, enfim. Isso aqui é uma conta de uma conta que a gente administra. Então vocês vêm em menu, né? Swing Trade, tá? Swing Trade é o tipo de operação, né, que vocês vão fazer.
No máximo, vocês vão estar com papel de um dia para o outro, né? Então, o professor Guilherme sugeriu, não é a recomendação, né, professor Guilherme? É sugestão, é a Johnson & Johnson, né? Então, eu vou procurar aqui, né, o papel é Johnson. Qual que é o código? Eu tenho que saber o código. Janela, nariz, janela, banco. Janela, nariz, janela, banco, 34. Aqui, ah, beleza. Então, o papel está R$ 59 reais. Diferente de comprar ações brasileiras, você não precisa botar a letra F, né, para comprar a unidade. Você já... E aqui, ó, a gente tem um soldinho aí de 365, vamos comprar 4. Não compra 4, varia. Faz uma carteira de BDR. Tá. Compra uma mesmo. A clear não tem página. Já. Vamos lá. Ok, vou lhe ouvir, professor. Aí a gente tem que dar aqui a assinatura, né? Como vocês não vão ver minha assinatura. Está tudo criptografado. Vamos lá, vamos comprar. A gente comprou um BDR da Johnson & Johnson. Aqui. Beleza? Só para me selecionar, eu vou lá em ordens. Ó, tá aqui, apareceu a compra de um BDR da Johnson & Johnson. Vamos lá para o outro BDR, professor. Qual que é o outro? Compra o Facebook. Facebook. Então, vamos ser sócios do Mark Zuckerberg, que é Facebook. Esse aí. 34. 55 pilas, adicionar ativos. Tem que ver se realmente está chamando a ação, né? Então, tem que aparecer aqui a logo. Vamos comprar a R$ 55. Bacana. Foi lá, vamos ver. Ordens. Então, a gente é sócio do Facebook e da Johnson & Johnson. Ainda temos um pouco mais de graninha, professor. Qual que é a outra? Não sei, se quer comprar o Alibaba, não tem dado o resultado, mas... E por que você está me sujeito? Não, você gosta de comprar coisas descontadas, né? É Baba. Tá, Baba. Vamos ser sócios do Baba 34, é isso? É. Ok. Vamos agregar. Agregamos. A gente só colocou saldo para fazer essa live, pessoal. Tá aqui, Alibaba, R$ 44,54. Pronto. Já foi. Ordens. Então, já, ó, compramos três BDRs, né? Sem contar que essa carteira, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, tem Tesla, por exemplo, né? A garotada morre, né? Pelo hoje é o super-herói, o Homem de Ferro, né? O Elon Musk. A Tesla subiu bem essa semana aí. Uhum. Olha, não tem Tesla essa parada aqui. Vamos botar uma Tesla aqui? Não, quem sabe, né? A Tesla vale mais do que a Toyota e outras 3 montadoras, né? Juntas. Pelo menos é o valor de mercado. Então, em relação ao imposto, professor, paga imposto? Essa é a vantagem, né? É como se você já tivesse... Você não precisa se preocupar com isso, mas sim, claro que paga imposto. E paga mais do que deveria pagar se estivesse investindo lá fora, né? Esse é um grande problema. É o Júlio que está ali, não tinha visto. É o Júlio. Professor Júlio, seja bem-vindo, professor Júlio. Eu não estava vendo as imagens antes, agora estou vendo todo mundo aqui no cantinho. Ó, comprei uma Tesla. Giancarlo está aí também. Jean, explique para nós qual que é a tributação em cima de BDRs. Jean, está aí? Estou, professor. Bom dia a todos. Explica para nós. Paga, tem aquela isenção de R$20 mil para comprar por mês? Essa isenção de R$20 mil vale para qualquer operação de renda variável, não tem essa diferenciação. E na realidade, a taxação do BDR, ela está
no mesmo patamar das demais, ou seja, 20% sobre o lucro de uma operação em day trade e 15% sobre uma operação swing trade. Mas os 20 mil não vale. Não, tem 20 mil não. Se você não movimenta mais do que 20 mil em um mês, aí você não... Não, vale. Ele paga imposto, independente da quantidade. Não vale os 20 mil como toque. Infelizmente, o BDR tem a mesma norma de tributação que os FIIs. Ele paga qualquer tipo de... qualquer venda, qualquer lucro, tá? Eu vou confirmar essa informação. Os 20 mil reais só servem para ações. Mas tem outra coisa, Hugo. Se você compara, você está comprando aí com o interno. Mas eu falei quando paga mais imposto, eu falei comparando com o externo. Nos Estados Unidos, eles são diferentes daqui. Lá você tributa dividendos também, tá? E mais do que se você estiver comprando e vendendo. Lá nos Estados Unidos há uma espécie de vantagem para você fazer trade. Tanto é que é por isso que eles são um mercado de circulação muito grande, assim, de fluxo grande. Você paga menos imposto lá para ganho de capital, ou da compra e venda, do que de dividendos. E aí que tá, quando você vê como é que é a BDR, você ainda tem uns impostos do Brasil que estão ali, mas que você não vai ver nesse processo do recibo. Por exemplo, quando lá fora paga dividendos, tá? Então vai ser tributado lá fora, depois vai vir para cá. É uma bagunça, de forma que se você comprasse a Pfizer lá fora e negociasse, tradeasse ela lá fora, seria melhor do que você ficar fazendo isso aqui no Brasil. Com certeza. Porque, então, comparando com os Estados Unidos, para quem quer ser trader de empresa estrangeira, é aí que eu quero chegar, a BDR vai te depenar aos poucos nesse processo aí, conforme girar muito fluxo. Então é melhor estar lá fora mesmo, é melhor fazer conta na Avenue e ficar fazendo os trades lá fora. Agora, se você quiser fazer uma carteira, se você faz um swing trades longos, né? Assim, tipo, passa 2, 3 meses com uma ação, ou deixa se valorizar assim bastante, essas coisas saem na urina, como se diz assim, sabe? Então, não são muito importantes, né, nessa questão. Eu tenho colocado mais, esse ano eu só fiz compra de BDR na bolsa. Eu estou investindo mais em criptomoedas do que em ações brasileiras, porque eu não sei de onde que as pessoas acham que comprar a bolsa brasileira nesse patamar, com a Bloomberg nos considerando como colônia de leprosos, né? E a gente está fechado aí, e a economia parada, eu não sei como as pessoas compram ações com 700 vezes o lucro, que é o que está acontecendo aqui. Né? É muito caro. Agora, por outro lado, tem coisas que eu acho baratas no mercado brasileiro atual. Se eu tivesse assim, você quer comprar uma ação hoje de bancos, se você olhar historicamente os múltiplos dos bancos, eles estão muito baratos, mas muito baratos mesmo. Banco do Brasil, Itaú, tá assim, tipo, de graça. Aí você pergunta assim, por que eu não compro essas ações? Porque, como aqui cada dia é uma novidade, né? De repente aparece um novo, o Cunha sai livre, e sei lá, ninguém sabe o que vai acontecer no Brasil. Eu estou esperando uma crise qualquer na bolsa aí. Para comprar mais barato. Aí eu quero comprar os bancos assim de mão cheia. Né? É o que o VAR se faz, né? Estou esperando um pânico qualquer para entrar comprando banco como se não houvesse amanhã. Você ainda tem empréstimo compulsório para aumentar. A saída do Guedes, né? Estão muito baratos os bancos. Exatamente. Pode surgir qualquer coisa. Até uma variante mortal do vírus, uma coisa que, né, vamos bater na madeira, mas qualquer coisa pode acontecer. Eu tenho que pensar em tudo. Você está torcendo contra o Brasil, professor. Não, eu penso assim, poxa, eu coloco meu dinheiro onde ele está rendendo, né? Tem aí coisas em dólar rendendo e tudo mais, e também as próprias criptomoedas, que sobe e desce, mas se você plotar
uma média móvel de 9 períodos, tá? Uma média móvel de 9 períodos, e colocar o gráfico semanal da Bitcoin, você vai ver que há meses ela não ultrapassa essa média móvel de 9 períodos no gráfico semanal, e ela está respeitando direitinho uma alta infinita, praticamente. É uma alta consolidada, né? Mas eu só confio até agosto ou setembro também. Até lá eu vou liquidando. Professor, já que você entrou na área das cripto, claro que não é o tema da live. Faz parte da carteira, né? Mas você ontem... está colocando o BDR como mais um item. É isso que deu certo. Ontem tivemos uma criptomoeda que se valorizou 25.000%. Como que pode? Explica para nós. E a Alice, né? Alice, né? Eu comprei ela depois que se valorizou, tá? Só para acompanhar. Só para acompanhar. Não sei, tá falando aí, eu tô abrindo aqui. Mas eu gastei R$150. Assim, eu vou ver o que essa Alice é, né? Eu boto o dinheiro de um almoço aí de final de semana, né, para ver o que está acontecendo. Não, tá caindo, ó, já caiu, já devolveu 30% do valor que eu botei. Então, isso daí são essas gemas, né? No mercado de criptomoedas, é uma coisa que muita gente está fazendo agora nesses pumps. Daqui a pouco ela pode estar de novo 3 vezes mais cara e tal. Mas são moedas que são lançadas. E aí você entra quando elas estão valendo assim na quinta casa do centavo, às vezes, tá? 0,000 não sei o quê. Dali, se aquilo virar 1 centavo, a multiplicação é 1000% às vezes, entendeu? Sim. Então, esse é o ponto, né, que acontece. Isso daí é um investimento que só quem deve fazer é quem já, traduzindo no mercado de capitais, já opera opções, estratégia do pozinho, que é aquele que compra put bem baratinha, fora do preço, esperando uma crise. Por exemplo, comprar Itaúsa, put de Itaúsa a R$8, né? A Itaúsa eu não sei quanto é que está o valor, mas deve estar 10, 11 por aí. Pô, se você só passa a ter lucro se ela cair abaixo de 8, porque é put, é venda, direito de venda. Então, se você for olhar hoje no gráfico aí, isso aí deve estar 2 centavos, 1 centavo, se tiver preço para essa put aí, da Itaúsa. Alguém compra isso daí, por exemplo, gasta R$1 numa put de 1 centavo. Ele vai ter 100 puts. Aí você diz assim, pô, então eu vou gastar R$100. Então eu vou ter 10.000 puts. Muito bem. Você gasta R$100 na put de Itaúsa. E por um acaso alguma coisa ruim aconteça no mercado e elas passem a custar R$1, e que é fácil fazer isso num cenário de crise, então você tem 10.000 vezes R$1. Quer dizer, os seus R$100 valem agora R$10.000, né? Isso acontece direto. Tem gente que pega e gasta R$50 por mês comprando puts ou da Petrobras ou da Vale do Rio Doce, que são muito líquidas, como aquele cara que gastou 48 e ganhou 18 milhões agora, no dia que o Bolsonaro disse que ia interferir nos preços, né? Então, é aquele tipo de investimento, put. Então, tem gente que faz isso. Tem até um youtuber que estimula essas coisas, que é chamado Luiz Fernando Roxo, né? Que é a estratégia do pozinho. Essa mesma estratégia, no mercado de criptomoedas, é investimento em gemas. Gema é como se fosse gema de ovo, que ainda não é pintinho. É você investir um pouquinho de dinheiro em um monte dessas loucuras recém-lançadas, sem nenhum retrospecto, mas aí você faz em várias, entendeu? Como eu coloquei ali R$130, R$100, 110, sei lá, na Alice ontem, depois que já tinha subido, né? Era evidente que podia cair. Mas foi essa mesma estratégia que me fez colocar R$400, R$300 na Chiles e virou 2.000 e pouco, né? Então, assim, esse tipo de investimento vai acontecendo, e aí você diz assim, pô, quanto você tem de Chiles? Tem menos que 2.000 e pouco. Por quê? Quando ela maturou, ela atingiu um valor, até sem eu saber, eu retirei os R$300 que eu depositei nela. E onde foram parar esses R$300? Parte deles foi parar nessa Alice aqui, mas parte deles foi parar na H-Bar, que foi outra que eu investi, está dando dinheiro, que eu fui colocando sementinhas
em diversas dessas gemas, com dinheiro dos lucros das que dão certo. Eu pego uma parte e devolvo para o meu capital de risco, e pego a outra parte e separo nessas sementinhas. Você joga em 10 sementinhas, 2 dão certo e viram 10, 15 vezes o valor. Aí você pega esse dinheiro, sequestra o seu capital principal que você colocou lá para devolver para o seu lugar de origem e continua operando com os lucros em sementinhas. E aí eu faço o quê com uma parte... Onde eu guardo o lucro? Bom, uma parte do lucro vira capital de risco para ficar jogando nessas sementes, nessas gemas. Outra parte vai para Bitcoin, que é a única que eu confio que tem um preço, um tempo maior para continuar. Por que eu confio nisso? Porque é a mesma coisa que as grandes empresas, tá? A capitalização no mercado te dá uma ideia de liquidez e de dificuldade de manipular preços. Por exemplo, a Bitcoin agora está caindo aí, sei lá, 8%, 9% comparado aos 60 mil. Mas ela está em 55 mil. Da outra vez que ela caiu 20%, ela foi parar em 43 mil. Então ela cai, sobe um absurdo, depois ela cai um pouco e ela vai subindo de escadinha, não sobe e desce, não sobe e desce. Tanto que agora o piso que ela vai estar é mais caro do que quando eu entrei, muito mais caro do que quando eu entrei. Então não me dá mais medo, né? Porque eu sofro esses momentos e aí quando ela cai eu até compro com os lucros. Então o lucro está guardado lá, porque olhando assim graficamente, ela pode cair até 48 mil dólares, seria o piso forte dela, né? Dentro da tendência que ela está seguindo, o suporte bem forte ali por volta de 48 mil e pouco. Ela nem beliscou isso de ontem na queda que teve. Ela teve 52, 53, não sei quanto que está agora, não estou acompanhando. 314. 53? 314 mil. Não, em dólares, eu só olho dólares. Não, em reais. Né? Moeda aí eu não sei o que é. Essa moeda que se chama de real não me pergunta. Eu sei que metade da minha família é argentina. A primeira palavra que nós aprendemos é dólar. Né? Então, 55.539. Mas para você ver assim, a minha tranquilidade, ela ainda fica na tendência de alta, sem perder tendência de alta, se ela descer até 48 mil dólares. Quer dizer, perder mais 5 mil ainda está dentro da tendência do razoável. E eu estou o quê? Estou fazendo transferências. Antes de entrar aqui, uma das coisas que eu fiz foi transferência para Binance e para o mercado Bitcoin. Gatilho, dedo no gatilho. Se não descer mais, eu já compro onde está. Mas eu estou esperando para ver se ela desce um pouquinho mais para fazer o meu aporte desse mês aí, que vem dos lucros realizados nessas outras criptomoedas. Mas assim, eu digo, e na Bolsa de Valores, voltando lá, a BDR é dólar. Dólar é uma moeda que, por si só, já faz parte de uma carteira de diversificação com as criptomoedas. Porque você tem as criptomoedas e tem o dólar. Se você tiver as duas coisas, é melhor do que ter uma só. O dólar está subindo, o outro está descendo. Eles são inversos. Inclusive, tem um BDR que é atrelado ao ouro. É o Aura 13, se não me engano. Tá? Então, é uma mineradora canadense. Quem quiser investir em ouro, pode comprar essa BDR. E cada vez que o ouro dispara, esse BDR aumenta. Então, é uma forma também de você ter ouro sem ter ouro, né? Ediane, é isso mesmo, né? 15% de qualquer valor, é isso? Sim, eu estava verificando agora, realmente o BDR não tem isenção sobre o 20 mil. Você vende um BDR com lucro, já tem que pagar 15% do imposto, é isso? Se for uma operação de swing trade, sim. Você apura, retira também os custos de operação na nota de corretagem, e apura o lucro, gera a tua DARF e paga. Beleza. Independentemente se o movimento foi inferior a 20 mil. Tá, vamos ensinar aqui então para a galera, antes de começar com as perguntas, como que olha a BDR. Tá? Então, o site que a gente usa, né, sempre, é o Status Invest, é o melhor site para consulta de qualquer tipo de ativo de renda variável. Então, esse Status Invest, ele tem uma área exclusiva para BDRs. Ó. Vocês podem ver aqui, BDR. E uma coisa que chama atenção é que você tem mais empresas aqui em BDR do que na Bolsa. A Bolsa hoje tem 400 ações, não são empresas.
E aqui, né, nós temos 709 empresas em 13 setores. Tá? Então, ó, aqui aparece o ranking, né, das BDRs do dia, né, top 5. A GoPro, não sei se todo mundo conhece, né? GoPro faz câmeras de esporte, enfim. Spotify, depois tem aqui a Micron, isso aí não conhece, deve ser de tecnologia. Iluminar, a Intel e a Starbucks, ó, estão em alta hoje, tá? E em baixa são essas aqui, ó. Então, é a mesma coisa. BDR também paga dividendos. Então, aqui, ó, quais são os BDRs que estão pagando dividendo? Coca-Cola. Então, se você quiser Coca-Cola, tá lá, ó. Vai lá, compra uma BDR da Coca-Cola. Vamos ver quanto que tá uma BDR da Coca-Cola. Está R$ 47,00. Uma valorização de 18% e paga um dividendo de 2,05, né, ao ano. Então, é uma forma também de você ganhar na valorização da ação e no dividendo. Guilherme, você tem carteira de dividendos? De ações com dividendos? Assim, acho que a maior parte das minhas ações foram construídas assim, né? Porque são bancos e empresas de energia elétrica que são pagadores de dividendos. Mas diria que eu diria assim que eu acho isso bom, né? Mas justamente esse é uma das razões para eu ter investido em BDR, porque isso são vacas leiteiras, esse tipo de empresa, né? Não cresce mais. Sim, sim. Uma dica que a gente dá, né, essa dica é do Giancarlo, aqui em BDR, por exemplo, você tem como aplicar aquele filtro. Deixa eu ver aqui, tudo sobre BDRs. Então, você vem aqui embaixo, e aqui você dá uma analisada, né, nos BDRs que estão em alta ou em baixa. Aqui embaixo, todas as empresas listadas. Então, aqui você tem toda a lista, né, das empresas listadas em BDR. Né? Tudo que está listado, 700 empresas. Ó, tem Adobe, 3M, enfim. E a análise a ser feita, tá? Tem uma organização por setor, né? Bens industriais, comunicação, consumo cíclico, enfim. O olhar, né, de valorização é o mesmo que você faz para uma empresa listada na Bolsa. Mas lembrando, né, BDRs não são ações da empresa, são fundos atrelados às ações das empresas que estão lá no país onde elas estão sendo negociadas, nos Estados Unidos, na Índia, na Tailândia, enfim. Se entrar aqui, inclusive tem um e-book de graça sobre BDRs, então tudo é de graça aqui nesse site, então interessante, né? Enfim. Mais alguma questão para colocar, Guilherme, sobre BDRs, antes de a gente abrir aí para a galera perguntar? É uma boa forma de diversificação, né? Sim, é o início. Quanto carteira tem BDR hoje? Quanto eu tenho na carteira? Não, quanto por cento da tua carteira, eu não quero saber quanto você tem, os milhões que você tem. Quanto por cento da tua carteira é BDR? Não chega nem a 1%. Tá. Mas isso porque eu comecei a investir, basicamente, quando eu tirei férias em dezembro, eu decidi dar umas diversificadas na minha carteira e aí entrou o BDR no radar. Então, eu estudo as empresas antes, porque acho que, assim, se você perguntou qual é a dica que tem que colocar, a dica principal é olhar qual é a empresa por trás da BDR, né? Quer dizer, por que investir em Johnson & Johnson? Porque eu acho que essas vacinas, elas vão ser, não só o custo delas agora, mas assim, há uma possibilidade de que todos os anos nós tenhamos que nos vacinar. Né? Então, quer dizer, se criou aí um mercado novo. E essa é uma vacina de uma vez só, né? Não são duas, né? Mas o vírus tem uma mutação e aí precisa de outra vacina. Né? Então, é mais receita para a empresa.
Todo ano vai ter uma versão 2.0, 3.0. Não, sim, mas estou falando, essa vacina é uma vacina de uma vez só, então tem mais apelo comercial, né? Isso, As exato. outras são duas, né? Duas doses. Mas eu coloquei também na Pfizer. Vou botar em todo mundo, que eu tinha que ver pela frente ali, né? Mas eu sempre quis colocar dinheiro em empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Porque lembra aquele vídeo que você colocou ontem para mim, que eu adorei daquele vídeo que você colocou? Sim. Foi o cara tá falando dos percentuais ali, né? Sim, dos percentuais de quando numa taça, né? Taça aqui no Brasil taxa? Não, Percentagem. a taça deles lá, taça de café e taça de xícara, né? A gente fala xícara, sim, xícara. Uma xícara de café, você tem 3% do café da Starbucks, né? E 97% serviços. Sim. Serviços, marcas, branding, marketing e tal. Então, aquilo ali ele deu um exemplo no vídeo que você colocou, o exemplo do que é a tecnologia e o conhecimento e o que é a mercadoria bruta, né? Sim, quanto que ela vale. 3% vai para o produtor, para o cara que colocou todo o serviço bruto, né? Investiu na semente, colocou, cultivou e depois colheu. Só 3% de toda a receita da xícara de café do Starbucks vai para o produtor de café. 97% vai para todo o resto da cadeia que tem a ver com o conhecimento. Isso, e aí eu que te digo o seguinte, transporta isso para o mercado de saúde. Aqui no Brasil, tem a ousadia, eu dou risada quando eu ouço isso, de alguém falar que droga raia é saúde. A droga raia é um varejo de remédios. Né? Quer dizer, um lugar que vende remédios. Não tem nada de mercado de saúde. É um vendedor de remédios. Né? Ou então fica vendendo plano de saúde. Está vendendo um financiamento, vendendo alguma coisa. O que é saúde? Saúde é uma patente de um remédio que deve ter custado, sei lá, 1 bilhão e tal para produzir, mas agora você tem o direito de ganhar royalties e milhões, e milhões, e bilhões, e bilhões em cima daquele remédio. Basta ver que a Pfizer era uma empresa farmacêutica importante, mas o grande salto dela foi no dia que ela errou um remédio, Viagra. que era para fazer um remédio de baixar a pressão, cujo efeito colateral foi esse que a gente conhece. Né? E aí, quando descobriram o efeito colateral do remédio de baixar a pressão, eles parou. Não é mais um remédio de baixar a pressão. Né? Agora ele é outra coisa. Né? E aí você lê lá na bula do Viagra e diz o seguinte, efeito colateral, baixa pressão. Que morra, o cara do coração. Sendo que ele foi feito para isso, né? Ele foi feito para ser mais uma Valsartana da vida aí, que custava R$2 no posto de saúde, e aí deu esse ruim, mas os 20 anos de direitos dela garantiram um salto em termos de retorno financeiro monstruoso. A vacina da Pfizer é muito boa. A tecnologia que essa gente está inventando na Moderna, na Pfizer, de recortar o DNA, em breve vai transformar em vacina anticâncer. Eu tenho pesquisado sobre isso. E os direitos que essa gente tem sobre essas tecnologias e de explorar novas drogas, tem o potencial para aparecer um negócio aí que cura uma doença gravíssima a qualquer momento desses e dá um dinheiro violento. Isso eu chamo de mercado do futuro. Porque conforme nós envelhecemos, e nós estamos preocupados com saúde, mas o próprio SUS hoje, se você entra no SUS, os caras te transplantam o coração. O que era 20, 30 anos atrás? Não tinha nada disso. Já tem direito de tratamento de infertilidade no SUS, transplante de órgãos, etc. A medicina é um negócio que cada vez que faz mais avanços, pela própria legislação, obriga a que os governos do mundo inteiro, além dos próprios cidadãos que estão envelhecendo e que são o mercado, comprem cada vez tecnologias mais caras, paguem por aparelhos de imagem mais caros, por drogas mais caras, mais violentas. Então, esse é um mercado que você tem consumidores escravizados por patentes. É um mercado maravilhoso.
e que não está acessível no Brasil. Ele está nos Estados Unidos. Maravilhoso, entre aspas. Vamos para as perguntas, então, já fechando. Ó, temos o Michel Pieri, né, que diz, Mercado Livre, né, tem um boato do Mercado Livre que é comprar os Correios, né, e acho que é bem provável, né? Até depois eu posso falar um pouquinho, né, sobre... Eu fiquei pesquisando como que o Mercado Livre ganha dinheiro, né? Uma das questões. Meu filho colocou para vender um PlayStation 4, que não usa mais, e a gente anunciou no Mercado Livre. Cara, o Mercado Livre vendeu desde o frete, né, que quem pagou foi o comprador, até, né, o serviço financeiro, porque ele retém o dinheiro do vendedor por 15 dias, o cara não pode tirar, até porque para se certificar que ele vai entregar a mercadoria, né, enfim. E detalhe, ele te dá um empréstimo para você adiantar esse dinheiro, quer dizer, para você tirar, né, o dinheiro antes do prazo, né, que eles colocam como seguro. 4,5% de taxa, né, para você adiantar o teu próprio dinheiro. Então, o que a gente percebeu? O Mercado Livre vende logística e vende serviços financeiros. Ele não vende porcaria nenhuma de mercadoria, enfim. Né? Então, o Michel está perguntando aqui, com a instalação da logística no Brasil, será que é uma ação que pode subir? O que você acha? Guilherme, o que você acha? Do que? Da logística? Sim, que pode valorizar a BDR do Mercado Livre. Eu acho que pode valorizar tudo com esse dinheiro que o Biden está colocando no mercado aí, tá? Qualquer coisa está subindo. Eu te mostrei, não, eu tenho no meu Facebook lá, eu mostrei a obra que foi vendida por 69 milhões de dólares, né? É uma obra, assim, eu vi o Júlio ficou impressionado com essa obra, né? Essa é o quarto valor mais alto pago para um artista vivo. Então a gente está falando de artistas, só que essa obra é uma enganação. Ela é simplesmente um monte de recortagem, de recortes digitais que foram criados nessa nova maneira tecnicamente chama NFT, tá? E aí é uma espécie assim, para te dar um exemplo, como se você cria uma obra digital certificada, por causa que está nessas cadeias de blockchain e tal. Então, essa obra ela é exclusivamente sua, ela não pode ser copiada e colada por outro. Até você pode fazer isso, printar e tal, mas você vai ter, junto com essa obra, um certificado de que o original digital é seu. Né? Você está certificado de que aquela é a sua propriedade. Então, existem artistas hoje que produzem obras digitais para vender assim, né? Com essas exclusividades. Então, você é o único que tem aquela obra digital e que ela é sua e tal. E aí você tem aficionados que pagam por isso, quase como se tivesse um aficionado que paga por, sei lá, olha, esses bonequinhos aqui. Esses bonequinhos aqui custam R$100 e poucos, né? Cada um deles. Agora até caiu a caixa do negócio ali. Vai quebrar o boneco. Não, mas o boneco não caiu. E caiu foi a caixa do iPhone, mas ele tá aqui. Esses bonequinhos custam R$100 e poucos, chamado Funko alguma coisa, né? Os cabeçudinhos, assim. Tem gente que tem prateleiras inteiras desses bonequinhos. Se pergunta, o que eles fazem? Nada. Né? Absolutamente nada. São colecionáveis, né? Então, essas obras digitais aí são colecionáveis também. Só que elas são vendidas por essas moedas e tudo mais. Então, eu pergunto assim, como é que pode ter surgido esse tipo de mercado? É o excesso de dinheiro. E o excesso de dinheiro no mercado, vindo desses planos internacionais, ele vai continuar, porque ele acabou de receber um pump, né? Uma injeção aí do Biden. Por isso, eu acho que a gente vai continuar vivendo uma bolha de ativos inflados em diversos lugares do mundo. Legal. E em diversos mercados. E isso vai justificar também aumento de preço de imóvel, muita coisa. Bitcoin, enfim. Tudo. Tá na maré. Qualquer isopor sobe, sabe? O professor Júlio diz assim, Guilherme,
Pergunta, as BDRs respeitam as análises gráficas, médias de 9 a 21, por exemplo? Júlio, essa foi uma boa pergunta, porque eu tenho a vida real ali olhando, né? No dia que eu comprei a ação da Pfizer, ela estava numa baixa, como que o Alibaba está agora, assim, uma baixa, assim, de um tempo. E eu olhei e disse assim, poxa, lá fora está caindo também. Mas o dólar estava subindo, e eu disse assim, poxa, com o dólar subindo, ele deveria estar compensando a queda do valor em dólar lá fora da Pfizer, não deveria estar caindo tanto. Eu notei uma discrepância, sabe, assim, daquilo ali. Por isso, inclusive, que eu botei um valor um pouco maior na Pfizer. E deu certo, deu um bom retorno na Pfizer. Então, eu acho o seguinte, o que faz o preço da BDR no mercado é a oferta e a demanda da BDR. Essa oferta e a demanda da BDR, por ela ser um representante de uma ação no exterior, deveria estar regulado instantaneamente com o preço em dólar dessa ação no exterior, mais a variação do dólar. Mas eu vi que não é instantaneamente. Que às vezes passa, inclusive, dias descolado. E isso se deve ao fato do quê? De que o book de oferta e demanda de algumas dessas BDRs, ele ainda não é líquido. Você vê quando não é líquido, quando você olha o book de oferta e demanda e você vê que não tem, que tem degraus entre as ofertas, assim, né? Um está oferecendo a 10,40 aqui, o outro está 10,60 lá. Vai olhar se na Vale e na Petrobras, você tem 10 centavos de diferença entre um lado e outro. Não tem nada, é 1 centavo, né? Porque, então, se você olha o book de algumas dessas BDRs, quase não tem ofertas ali. Então, isso mostra que é um mercado que ainda não é um mercado de concorrência. E nesses mercados você tem discrepâncias. Então, respondendo a você, quanto mais líquido estiver a BDR, quanto maior for o número de oferta e demanda e de movimentação no book ali, mais você pode dar credibilidade para uma análise gráfica. Entendeu? Precisa ter liquidez. Ótimo. Bom, Jean, você que é o mestre dos gráficos aí, você concorda com o Guilherme? Concordo, sim. Eu não conhecia em detalhe a dinâmica relacionada à pergunta que foi feita pelo Júlio César, mas faz pleno sentido. Eu vivencio, por exemplo, essa questão nos fundos imobiliários. Tem algum que tem uma liquidez muito baixa e você verifica preços de compra e venda no book muito distantes. Então, quando você vê o preço de compra e venda, muitas vezes você tem que planejar essa compra, essa venda em mais dias, porque não tem a liquidez desejada. Então, pela mesma posição que falou o professor Guilherme, também nos fundos imobiliários, a análise do gráfico é tanto mais precisa quanto a liquidez. Você pega um MX0 F11, você pode fazer algum tipo de análise em bases médias móveis. Você já pega um fundo imobiliário novo, com apenas uma subscrição que não tenha muita liquidez, aí já não é mais momento, talvez, ou realmente o mercado naquele momento para aquele setor. Legal, bacana. E aí, pessoal, mais alguma pergunta sobre BDRs? O que vocês acham? Alguém tem BDR aí? Bom, eu só estou vendo gente investidora aí, ó. O Anderson comprou 10 mil ações da Tesla outro dia. O doutor Hilário também, enfim, que ele comprou Microsoft. Tem até a empresa do Warren Buffett, né? A Berkshire Hathaway. É uma empresa que não tem muito valor, né? No caso, muita valorização. Mas é um BDR bem interessante, assim. Eu coloquei no chat o e-book sobre BDRs. Eu consegui, fiz um download, e eu vou mandar lá para o grupo também. Suas últimas palavras, professor, da live, tá? Não na vida. Como investidor.
Você voltou a ficar mudo, cara. Você está mudo. Seu microfone está fechado. Agora sim, Gabriel. Dá uma desconfigurada aqui. Eu acho que... Bom, eu disse, foi o movimento que eu fiz, né? Ao entrar no mercado americano através de BDRs. Conforme for passar o tempo, eu vou fazer a conta na Avenue. Eu já até entrei ali, já dei uma espiada e tal. O mais importante de tudo é a gente reconhecer que precisa fazer uma carteira bem diversificada de investimentos. Isso. E com propósitos bem definidos. Quer dizer, eu não faço assim, embora eu tenha uma posição em ações que é de longo prazo, e tem muito banco e muita empresa de energia elétrica lá dentro, eu acho que em tudo a gente se acomoda no Brasil, né? Então, nós nos acomodamos durante muito tempo com renda fixa em valores elevados. Por isso que quando ela caiu aí nos últimos 3 anos, entrou assim num choque. O que eu faço? Né? Aquele meme do Cebolinha, lá do pai do Cebolinha. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não sei. Aí vocês assim, isso daí, eu me pergunto assim, você que colocou dinheiro no fundo de previdência, e o fundo de previdência, quando colocou lá a projeção de quanto você ia ganhar, dizia que ele ia conseguir 4 ou 5% acima da inflação todos os anos. Foi com isso que ele fez o planejamento financeiro. Eu fico assim, olha, o gato subiu no telhado, porque eu não estou vendo essa taxa aí. Mas aonde que ele está tirando isso? Da renda fixa? Não é. Então, ele já tem que ter diversificado para conseguir isso, né? Então, e as pessoas que tinham muito dinheiro, viviam de rendas, também não tem mais CDB SUSE, assim. Então, tem que se expor a risco. E aí, se expor a risco não é vender um imóvel e comprar criptomoedas. Isso é uma loucura, tá? Assim, é uma loucura fazer um negócio desse. O que é o que é? É você espalhar por todas as melhores oportunidades que tiverem. Então, mercado nacional, mercado estrangeiro, setores diversificados. Você não tem que botar em coisas ruins. Tem que escolher o que de melhor existe, né? Por aí. E ir abraçando novidades. E isso faz com que, por exemplo, eu tenha refletido sobre o excesso de concentração que eu tinha dessas empresas sossegadas, de energia elétrica e de bancos. Os bancos foram os primeiros a serem desafiados pelos fintechs. Ainda estão aí. Mas por quanto tempo vão continuar aí dando os lucros que estão dando? Vai ser fácil assim o tempo? Então, nós não podemos descansar nunca. Temos que procurar setores dinâmicos, investimentos novos e irmos nos expondo aos poucos a todos eles, compreendendo a dinâmica, compreendendo as flutuações. Por exemplo, quem já entrou aí naquela aula de criptomoedas, hoje deve dar risada quando vê que aparece aí falando sobre a Bolsa, que diz, a Bolsa teve uma queda forte hoje de 3%. Né? Isso aí de uma hora, de agora até daqui a 15 minutos, pode acontecer em todas as criptomoedas e ninguém está nem aí, porque ali é de 10% a 20% de queda e de 20% a 10% e 20% de alta. É um outro mundo, né? Que você tem que... Você não pode botar stop curtinho, né? Você vai ser executado todo o tempo se você fizer isso aí, né? É liquidado todo o tempo naquele... Cada mercado tem sua dinâmica e você tem um risco, portanto, diferente em cada um deles, um propósito diferente, prazos diferentes de investimento, né? E comportamentos diferenciados. Então, você entra em coisas novas com pouco dinheiro, mas entre. Essa é a ideia. Tá legal? Isso. Não fica, assim, sossegado, porque ninguém está a salvo. Ninguém está salvo. Você sabe que eu sou catastrofista, né, Hugo? Né? Eu vivo esperando o meteoro chegar, né? Meteoro assim, e doença. Né? Mas eu tenho que estar preparado para... Assim, o senhor Guilherme tem um quarto do pânico lá na casa dele. Então, você imagina a situação de, por exemplo, sequestrarem os ativos brasileiros. O Collor não sequestrou ações, sequestrou ativos bancários. Você diz, como é que você está salvo hoje? Se você tivesse uma conta no exterior, estaria já
uma parte seguro. Já se tivesse umas ações, as ações diretamente na Avenue são mais seguras do que as ações aqui. As criptomoedas também são um dinheiro seu que está em outro país, ou em um outro lugar do mundo, ou até em satélite hoje em dia. Então, esse é o ponto que fica claro, assim, você tem que estar preparado, porque não dá para dizer isso nunca aconteceu antes, que esse é o país em que isso nunca aconteceu antes. E aí acontece. Inclusive a pandemia. Bom, uma coisa que eu, enquanto professor de gestão, né, dessas áreas de economia, eu não aceito que o cara seja profissional na área, né, de finanças e não tenha, pelo menos, uma conta em criptomoeda ou uma conta numa bolsa de valores, enfim. O que eu falo, cara, hoje você tem, enquanto consumidor e investidor, tem toda a autonomia para você gerir seus próprios recursos em cima do conhecimento. Antes você não tinha, 10 anos você era refém de bancos, de um conglomerado de um setor super concentrado, enfim. E esse negócio de que não tem dinheiro para investir, hoje não cola, cara. Com 10 pila você já consegue abrir consegue comprar pelo menos 2 ações, né? Enfim. Então, uma das coisas que a gente fala assim sempre é, cara, se você ainda não faz parte desse mundo da renda variável, né? Cara, você está perdendo, né? E obviamente numa seleção que você for participar, né? Processo de seleção de emprego, se alguém perguntar para você o que é criptomoeda, o que é investimento em BDR, o que é investimento em fundos de investimento imobiliário, e você não souber, né, do ponto de vista prático, você está fora, entendeu? Então, é mais do que nunca, a gente está entregando aqui conteúdo de graça para vocês, né? E esse é um esforço que a gente só consegue fazer, né, nesse intuito de ajudar o próximo. Espero que vocês tenham gostado. Jean, quer dar uma palavra final aí? Que ações da Itália? O Jean é italiano, né? Que BDR italiano você recomendaria? Tem algum? Ferrari? Com certeza, só que não está cotado na Itália, está cotado nos Estados Unidos. É o Race, né? É um Stocks, né? Race. Mas a Fiat já vale, né? Fiat é dono da Ferrari, né? Não, foi incorporada já há 6 anos. 6 anos. Próprio. Uhum. Tem várias realidades, fim mecânica, uma empresa paraestatal no ramo da tecnologia, na infraestrutura. Tem várias opções também. Um mercado bem similar aos demais. Menos líquido, menos exposto dos grandes mercados americanos. Ele é dependente também de tudo que acontece fora, mas é uma opção de investimento. Eu opero lá também, tenho a minha fatia de diversificação em euro com algumas ações lá. Acho interessante. E para finalizar no assunto do dia, acabei de postar aqui no chat que a Aura Minerals, a Aura 33, isso, acabou de divulgar um dividendo de $0,83. Então, quem que investe em BDR também vai ter direito. Olha, já valeu a dica. Quem quer ouro, vai lá comprar esse BDR. Beleza? Muito obrigado, cara. Obrigado, Júlio. Obrigado a todo mundo que está aí nos prestigiando. A gente está gravando essa live. Vamos colocar aí para o restante. E obrigado, Guilherme. Então, bom almoço para todo mundo. Até a próxima live, gente. Um grande abraço. Vai lá, comenta no grupo como foi a live. Tchau.